Bom, nos meus 14 anos de sala de aula, eu percebi que muitos alunos, eles têm alguns padrões. Esses padrões são reconhecidos. Por exemplo, uma pessoa que odeia ciências da natureza e matemática, ele tem mais ou menos uma sequência de ideia que eu vou falar a seguir. Por exemplo, a pessoa normalmente que odeia ciências da natureza é porque ele pensa que numa aula de física ele vai entrar lá e o seu professor ele vai ensinar a fazer uma coisa mega complicada com alta tecnologia. Mas não é. Você está estudando física no ensino médio, você está estudando a básica da física. Então você vai ter que entender as leis por trás. Você não vai chegar numa coisa muito complicada. Você não vai construir uma nave, um avião no meio de uma aula do ensino médio, certo? Ah, mas a cabeça da galera chega lá e diz: professor, eu tava vendo lá um equipamento, como é que faz? Vamos desmontar um celular, vamos montar ele completo aqui e tal. Não é assim. Isso é um dos problemas que existe no pensamento da galera. Outro problema é o seguinte: vai começar a aula de matemática, o professor copia uma coisinha, algumas contas, e o pessoal já fica: vixe, meu irmão, não gostei não, gostei não. Aí olha só, nem começou o processo, você não sabe ainda nem qual é a lógica por trás, você nem escutou seu professor. Como é que você vai gostar do assunto ou gostar de alguma coisa se você, antes de começar, você já está dizendo que está odiando? Vou dar um exemplo. Vou dar exemplo, meu exemplo. Eu gosto muito de rock e não gosto muito de sertanejo, certo? Então o que acontece? Se eu volto a um local que eu sei que a música lá central é sertanejo, e se eu for naquela ficha só sertanejo, eu já sei que eu não vou gostar do local. Mas se eu for na cabeça meio neutro, eu vou olhar como é que tá lá. Nesse olhar que eu vou olhar lá como ele neutro, então pode ser que eu goste de alguma coisa de lá. Ou odeie tudo, ou goste de tudo, ninguém é certeza. Então na aula é a mesma coisa. Outro exemplo que tem é o seguinte, por exemplo, eu dou aula há 14 anos de física. 14 anos é um bom tempo, passa muita gente comigo já. Então o que acontece? É muito engraçado que a galera, no meio das aulas, ou durante o ano, eles pedem alguns assuntos, ou algumas práticas. Por exemplo, a galera pede, engraçado, a galera pede para criar, Ricardo, vamos fazer uma aula, criar umas bombas? Eu digo, não posso. Mas é engraçado, porque isso deve ter mais ou menos umas 50 vezes em 14 anos. Então, assim, a galera pensa que física é aquele vídeo do TikTok com a explosão, cheia de cores, a eletricidade pulando no meio da tela. Não, você vai ver uma coisa diferente no ensino médio. Ele é feito para animação, feito para mostrar algumas coisas. Então, essa que é a ideia. Enfim, se você gosta e vai querer ver essas histórias que, como um professor tem em muitos anos de aula, acompanhe o canal, se inscreve, salva, compartilha. E também eu te peço o seguinte: se você fosse querer entender algum assunto, ou se você tem alguma curiosidade sobre algo, o que seria isso? Comenta aí, vai que eu goste e sei e crio um vídeo explicando sobre aquilo. Ou melhor, vai que eu procure alguém que sabe explicar melhor e mando o vídeo para você, tá bom? Então, espero que tenha ficado agradável. Então, até a próxima.